Olá galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um Rock Metal no nosso canal. Lembrando para você curtir, compartilhar, acionar o sininho da notificação e, lógico, divulgar para os amigos. Muito bem, nos programas anteriores, nos 3 programas anteriores, nós falamos sobre a trilogia do rock pesado, as raízes do rock pesado, do heavy metal. Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Agora, a gente vai falar sobre bandas que foram criadas, começaram nos anos 70, mas que nos anos 80 tiveram uma mudança no seu som. Então, nós temos inúmeras bandas que tiveram algumas mudanças mais drásticas, outras menos, mas que você sente, percebe claramente que mudaram, por diversos motivos, ou seja, pela tecnologia, ou seja, por motivos comerciais, mas que mudaram o som, tá? Anos 70 para os anos 80. E a primeira banda que a gente vai falar hoje é uma das maiores. Ela que começou como hard rock e nos anos 80 teve o seu auge com a virada do heavy metal. Eu estou falando de Kiss. Começou em 1973, ou seja, 50 anos praticamente ininterruptos. Eles anunciaram o encerramento há pouco tempo, agora vão virar Avatar, a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso, mas o que importa é dizer o seguinte: o Kiss, ele teve, você pode dividir a fase do Kiss em 3. A primeira, de 74 até 1977, quando eles lançaram aí 6 álbuns de estúdio e 2 ao vivo, e você tem a segunda fase, que é de 78 a 1982, quando a banda teve meio assim, um pouquinho perdido, e que fragmentação dos seus componentes, saídas, chegadas, e álbuns meio sombrios, apesar de terem músicas boas, mas lançaram álbuns fracos que não fizeram, não tiveram nenhum impacto no rock. Mas tem a terceira fase, que aí é de 1983 até os dias atuais, que eu costumo dizer que é a fase profissional do Kiss, quando eles se transformaram numa empresa, numa mega empresa, com royalties, com marketing, como trabalharam o nome e ganharam dinheiro de várias formas. Na verdade, se você quiser dividir a fase do Kiss em 2, você pode dividir entre antes e depois do Brasil. Em 1983, eles vieram tocar no Brasil, eles estavam em baixa nos Estados Unidos, e quando eu soube, quando teve o anúncio do Kiss e que eles iam tocar no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram o show no Maracanã, aqui no Rio, foi um assombro, foi e o impacto daquela música, que eles começaram a tocar nas FMs, I Love It Loud, aquela porrada, foi quando eles mudaram radicalmente o som que eles vinham fazendo, quando se transformaram em realmente uma banda de heavy metal, saindo do hard rock. Esse álbum, Creatures of the Night, na época não vingou muito bem nos Estados Unidos nem no Canadá. No Brasil foi um dos mais vendidos. E a gravadora aproveitou, colocou uma enxurrada de álbuns do Kiss na loja, desde o primeiro até os discos que eu falei. Dizer o seguinte: o Kiss, hoje, uma super banda, mas ele pegou essa notoriedade toda mundialmente, foi a partir de 1983, quando eles realmente se profissionalizaram e transformaram o Kiss numa grande empresa. Quer aprender a ouvir Kiss? Eu te ensino. Roda aí. Muito bem, vamos começar a ouvir da forma como eu comecei a ouvir Kiss, tá? Vamos começar justamente pelo álbum que marcou a virada de som na década de 80, tá? Vamos até 1982, Creatures of the Night. Porra, e aí, meu camarada, uma cacetada de músicas boas. Tem a música título, tem Rock and Roll Hell, a poderosa War Machine, a baladíssima I Still Love You, que também tocou nas FMs, I Love It Loud, e a música que eu mais gosto do álbum, que é Keep Me Coming. Essa época, eles lançaram em 82, mas eles vieram no Brasil em 1983. E vocês não sabem
quando eu tive no show, eu fiquei bem em frente ao palco, né, no Maracanã, na arquibancada, logo ali no início da arquibancada, bem em frente ao palco, onde tinha a bateria do Eric Carr, e dentro da bateria tinha uma luz, um canhão de luz que ficava iluminando o rosto da gente toda hora. E dentro do Maracanã, eu não sabia que tinha tanto fã-clube da banda. A banda já era gigantesca, né? Ela se tornou muito maior no Brasil, logicamente, após o show. Mas o que tinha de fã-clube vendendo bottoms, pets, muita coisa, muitos souvenirs do Kiss, mas muito fã-clube vendendo. Eu não sabia que tinha tanta gente que já gostava e já conhecia a banda. Eu ouvindo todos os discos do Kiss, eu sabia todas as músicas, todos os álbuns. Eu cheguei, não tem uma música que eu não vou saber acompanhar o refrão. Me senti tão pequenininho, tantas pessoas presentes no Maracanã já eram fã do Kiss e eu não sabia. Bem, aí o que acontece? Kiss faz seus 3 shows no Brasil e vai embora. Menos de 6 meses depois, ele fez o show em junho. 3 meses depois, em setembro, eles lançam o Lick It Up, que marcou o quê? A banda sem a máscara. Eles tiraram a maquiagem e passaram a se apresentar. Então, imagina você que conheceu o Kiss há pouco tempo, com a máscara, com toda aquela atmosfera que a gente ficou deslumbrado com a banda. A gente descobriu a banda, que cacete, que porra, que manda. E aí eles tiram a máscara. E aí eles lançam o Lick It Up, o seu videoclipe, eu lembro até hoje no Fantástico, Kiss tirou a máscara e passa o início do clipe de Lick It Up, apenas os pés dos músicos, né? Eles andando, né, no mundo assim meio apocalíptico. E aí foi outro impacto que a gente teve. No Lick It Up, 1983, eu vou destacar 4 músicas: Exciter, A Million to One, Lick It Up e All Hell's Breaking Loose. Agora vocês vejam que esses 2 álbuns, equalização da bateria diferente, guitarra diferente, baixo, vocal completamente diferente do que o Kiss fazia nos anos anteriores. Se você pegar o primeiro álbum e o último álbum lançado pelo Kiss, existe uma similaridade. Aos poucos eles voltaram ao hard rock. Essa é a minha percepção. Mas agora que você ouviu esses 2 trabalhos, Creatures of the Night e Lick It Up, aí a gente vai retornar. Vamos voltar ao início da carreira da banda. Muito bem, eu poderia indicar ou sugerir que você começasse a ouvir o primeiro álbum, Kiss, ou então o segundo, Hotter Than Hell, ou até o terceiro, Dressed to Kill, que tem a famosa música, mais marcante da banda, que é Rock and Roll Night. Mas aí tem uma particularidade no Kiss que difere das demais, que é o seguinte: eles têm os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Eles seguiram uma linha, eles lançaram 3 álbuns de estúdio e que não emplacaram muito bem, tá? Na verdade, os 3 primeiros excelentes álbuns não emplacaram muito bem. E aí a gravadora tem a ideia de lançar um ao vivo com os maiores sucessos, né? Com uma coletânea desses 3 álbuns. Eles lançaram a Live 1. E aí, em 1975, eles lançam o Alive 1. O Alive 1, para você ver, do primeiro álbum, Kiss, de 1974, tem as músicas Strutter, Nothing to Lose, Firehouse, Code Geass, Deuce, 100,000 Years, Black Diamond. Do álbum do mesmo ano, o segundo álbum, Hotter Than Hell, Got Your Shoes, Parasite, Hotter Than Hell, Let Me Go, Rock and Roll, Watching You. Eles ainda deixaram a música que uma das músicas que eu mais gosto do Kiss, Going Blind. Faz parte também desse álbum, mas não colocaram no Alive 1. E 1975, do Dressed to Kill, contém Rock Bottom, Come On and Love Me, She e Rock and Roll All Night. E por que eu sugiro que você ouça esse Alive 1? Porque a versão de Rock and Roll All Night, que é sucesso, é a versão ao vivo. Você ouvir a versão de estúdio, não tem aquele glamour
né? Não tem tanta graça como a versão no estúdio. Então, o Alive 1 é o próximo álbum que eu sugiro que você ouça logo após aqueles dois primeiros que eu comentei, que foi o Creatures of the Night e o Lick It Up. Na verdade, o Lick It Up foi o último pela gravadora Casablanca, depois eles fecham com a Mercury. Próximo álbum que eu sugiro, sabe qual? O Outro ao Vivo. Por quê? Porque eles lançam mais 3 álbuns de estúdio. O Destroyer, sensacional, o Rock and Roll Over e o Love Gun. E aí eles lançam o Alive 2, segue a mesma linha com as melhores, né? Uma coletânea desses 3 álbuns, do 4º, do 5º e do 6º álbum de estúdio. É sensacional também. Ainda tem mais um lado que é só de músicas inéditas. 1977 lançam Alive 2, do Destroyer, de 1976, Rock and Roll All Night, King of the Nighttime World, God of Thunder, Shout It Out Love e a balada Bet. Do álbum Rock and Roll Over, de 1976, I Want You, Calling Dr. Love, Ladies Room, Make Love e Hard Lucky Woman. É engraçado que eles lançam também 2 álbuns no mesmo ano, assim como em 74 eles lançaram o Kiss e Hotter Than Hell, em 76 eles lançam Destroyer e Rock and Roll Over. E aí, em 1977, eles lançam Love Gun, com Love Gun, I Stole Your Love, que é a música que eu mais gosto desse álbum e uma das minhas preferidas também da banda, Christine 16, Shock Me, Tomorrow and Tonight. Eles lançam 3 lados com as músicas desses álbuns e o 4º lado, né, ou seja, o lado B do 2º disco, tem músicas inéditas. Eu destacaria 2. Rocket Ride, cantada por Ace Frehley, e Larger Than Life, do Gene Simons, que são 2 músicas muito boas, na minha opinião. Bem, e durante esse período, aí a banda já, sucesso total, eles ganharam 2 discos de platina. Aí eles lançam uma coletânea Double Platinum, né? Eu encontrei esse álbum aqui pela Millennium, né? Internacional. Eles lançam com as melhores, uma coletânea desses 6 primeiros álbuns. E aí, 1978, a banda meia pra lá, meia pra cá, os componentes da banda não se dando muito bem. E aí, o que acontece? Eles tiveram uma ideia de cada um lançar um álbum solo, né? Não desvinculado à banda Kiss. Então você tem o Paul Stanley lança o Kiss, Paul Stanley, atrás para Ace, Peter e Jenny, né? E aí por diante. O Gene Simons lança o Kiss Gene Simons, oferecido para os outros 3. O Peter Criss lança o seu e o Ace Frehley também lança o seu álbum solo. Desses, eu consegui comprar apenas, na época, o do Paul Stanley, né? Então você tem o Paul Stanley, que é assim, muito pop, né? Muito mais pro pop, rock. Você tem o álbum do Peter Criss, que é levada romântica. O Gene Simons é uma mistura maluca. Aí você tem do Ace Frehley, que é considerado dos 4 melhor, que manteve a mesma linha, né, do hard rock. A banda ainda naquela... Você tem uma passagem de 78, você tem a febre da disco music, o pop, você tem um monte de coisas surgindo, coisas novas surgindo, e parecia que a banda nesse período queria encontrar qual a linha que eles iam seguir daí diante. E eles lançam álbuns que foram fracassos totais, né? Em 79, o Dynasty, que tem umas músicas boas, tem a dançante I Was Made For Loving You, que é bem no ritmo de discoteca, 2000 Men, e uma que eu gosto muito, que é Sure No Somers. Em 1980, lançam Unmasked. Shandy, Torpedo Girl e Naked City são músicas que eu destacaria. Em 1981, outra mudança que eles tentam, né? Mais um álbum experimental, um álbum conceitual, The Music From The Elder, que é bem progressivo. E dessas aí eu destacaria Only You, A World Without Heroes e Under the Rose. Eles daí iam lançar uma coletânea, Killers, com 4 músicas inéditas, mas aí já apresentando o Peter Criss saindo e entrando o Eric Carr no seu lugar. Já é um álbum, uma coletânea apresentando o Eric Carr no lugar do Peter Criss. E em 1982,
né? A banda não sabia, estava completamente perdida, eles tinham que gravar alguma coisa, tinha que cumprir o contrato com a gravadora, e eles lançam Creatures of the Night, que é o álbum que eu já disse que tinha, mas que também tem em CD, né? Eu tenho em CD e também eu tenho, esse aqui vem inclusive o encarte com a letra, né? Cara, linda essa capa. Só que ainda vem com o Missy Friendly. Ele só tirou a foto, né? E parece que participou muito pouco do álbum. Quem vem ao show no Brasil, os 3 shows que fizeram no Brasil, é o Vinnie Vincent. Passamos aí pela fase negra da banda, né? Esses anos obscuros, de 78 até 1982. Então, depois do Lick It Up, que é o primeiro álbum deles sem a máscara, eles lançaram alguns outros trabalhos que, na verdade, não alcançaram... tecnicamente, não foram bons esses álbuns. Mas como eles estavam trabalhando a marca, então eles fizeram sucesso e encheram as casas nos shows que eles se apresentaram. Mas aí eu vou destacar, em 1992, eles lançam Revenge. Aí sim, eu acho que esse vale a pena você ouvir. Tem o Hurley, God Gave Rock and Roll to You, Domino e I Just Wanna. E depois disso, em 1998, Psycho Circus. Faixa título, You Are One, também muito boa. E logo depois eu vou sugerir, vamos dar um pulinho mais adiante, em 2009, Sonic Boom. Eu acho interessante, tem algumas músicas boas que eu destacaria, como Modern Day Delilah, Russian Roulette e When Lightning Strikes. Aí depois disso, eu sugiro que você vá ouvir todos os álbuns, começando do início. Tem uma música ou outra que ficou de fora dos álbuns ao vivo, né? E que aí você já está acostumado com o som da banda, tanto dos anos 80 para cá, como da origem, da raiz, com hard rock. Se você pegar o Love Gun pro Creatures of the Night, a diferença é gritante do som da banda, tá? Então eles saem do hard rock e entram definitivamente no heavy metal. E foi ouvindo o Kiss que eu comecei a gostar de heavy metal. E aí me apaixonei loucamente, aí veio o Rock in Rio, e aí é outro papo, outra história. Essa é a forma para ouvir Kiss. Você que vai começar a ouvir agora, ou você que já gosta, ou você que gosta, mas não tem muito conhecimento da discografia da banda, pode seguir a minha sugestão que você vai se dar bem. Eu queria destacar 3 trabalhos do Kiss, né? Quando eles fizeram 40 anos, lançaram essa coletânea aqui. Nós falamos do Live 1, a Live 2. Existe a Live 3 também, tá? Também aí já é uma coletânea de toda a banda. Outra coisa também que surpreendeu, um trabalho também surpreendente do Kiss. Junto com a MTV, eles lançaram o Kiss Unplugged. Mas existe também o vídeo, né, do show deles pela MTV. Muito bacana, tem a participação do Peter Criss, participação do Ace Frehley. É muito legal. E tem aquela que eu falei, Going Blind. Tá aqui, versão acústica. Música sensacional. Cara, o que eu posso dizer é que uma das minhas bandas preferidas e a banda que me iniciou no heavy metal foi a banda Kiss. Um trabalho longo, tem uma discografia enorme, são 20 ou mais, não sei ainda, 20 álbuns de estúdio, no mínimo, e que fizeram sucesso. Foram 50 anos de estrada, 50 anos tocando. Eu vi aqui no Brasil, além de 1983 no Maracanã, eu assisti o show do Kiss em 94, no Monster of Rock, no Pacaembu, em São Paulo, e depois, há pouco tempo, assisti o show do Kiss, eu acho que era Bradesco Arena naquela época ainda, e foi sensacional, que eu fiquei bem em frente, onde o Paul Stanley, ele ia, pulava e via uma corda pendurada, né, e chegava bem pertinho ali, tocando. Engraçado que show do Kiss com ar-condicionado e sem ninguém fumando nem um cigarro. Muito estranho. Muito bem, gente. Tá aí mais um Rock Metal. Você que não conhece, pode seguir a minha sugestão. Você que já conhece Kiss, e aí, concorda, discorda? Deixa aí na descrição, faça seu comentário, tá ok?
Vai ser muito bacana poder dialogar com vocês. Olha, e no próximo programa tem uma outra banda que começou nos anos 70 e que mudou radicalmente seu som nos anos 80, tá? Mas é surpresa. Aguarde o próximo programa. Grande abraço.